Presentes os conselheiros Artagão de Matos Leão e José Durval Matos do Amaral e o procurador do Ministério Público junto a esse tribunal, designado para esta sessão, Dr. Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta, no horário regimental, a 28ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Ausente por motivo de férias, o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Submeto à apreciação do colegiado a ata número 27 da sessão ordinária do dia 4 de agosto de 2015. Aprovado. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra, o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, comunico que deferiu o sobrestamento dos seguintes processos: aposentadorias número 68264413, 67560513, 14232/14, 10105/14, 10628/14, 46002/14, 17363/14. Prorrogação de sobrestamento na diretoria de controle de atos de pessoal de CAP. Também prestação de contas anual número 28524511, sobrestamento na diretoria de contas municipais. Anotadas as comunicações de Vossa Excelência, eu também, de minha parte, tenho diversos sobrestamentos para comunicar. Inicialmente, na diretoria de controle de atos de pessoal, os processos de atos de inativação 161.48512, 368.27313 e 644.00913. Tenho ainda diversos atos de admissão de pessoal. Na verdade, todos eles aguardam a decisão do processo anterior referente ao edital do mesmo concurso. São eles 348.37911, 136.22712, 311.24312, 358.94012, 405.33712, 461.66012, 584.55012, 619.55812, 617.74412, 620.81512, 667.46312, 846.03112, 190.77613, 237.97713, 304.04613, 321.24213, 797.84013, 841.55613, 338.18114, 451.90514, 490.86214, 560.65814, 730.83914, 103.088714, 113.881514, 338.9415, 204.69315, 239.36515, 241.49115, 380.54815, 437.88415, 466.59015, 476.43015 e, finalmente, 559.69615, todos eles de admissão de pessoal que aguardam decisão final em processos anteriores de admissão referentes aos mesmos concursos. E ainda, por último, na Diretoria de Controle de Contas Estaduais, processo de admissão de pessoal 407.8613. Deixo a palavra livre. Não havendo quem dela queira fazer uso, concedo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicio a pauta com prestação de contas de transferência, processo 50 e 407-1012, prestação de conta de transferência voluntária em razão do repasse efetuado pelo município de Campina Grande do Sul à Associação Promoção Social de Campina Grande do Sul, PROCAMP, por meio do termo de parceria 6/10, no valor de R$
R$ 284.165,60, visando a cooperação técnica e assessoria no gerenciamento e na execução de atividades dos programas Estratégia Saúde e Família, Equipe Saúde Bucal, Estruturação Saúde Básica, Centro de Atenção Psicossocial, Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde e Vigilância em Saúde. A Diretoria de Análise de Transferência, em sua última manifestação, opina pela irregularidade das contas pelos seguintes motivos: a ausência de documentação exigida pela Resolução 3/06, acarretando na impossibilidade de análise das contas. 2. Inobservância das exigências impostas pela Lei Federal 9.790 e pelo Decreto 3.100/99. Cobrança de taxa administrativa no valor de R$ 440.964,28. Quarto, ausência de registro no Sistema Integrado de Transferências no montante de R$ 1.102.840,95. E, como consequência, recomenda o recolhimento parcial dos recursos repassados nos seguintes termos: os R$ 440.964,28 devidamente corrigidos em razão da cobrança de taxa de administração, sem a devida comprovação de sua utilização. R$ 1.102.840,95 devidamente corrigidos, ante a ausência de registro do valor correspondente no Sistema Integrado de Transferência, SIT. R$ 1.371.133,17 devidamente corrigidos, em virtude da ausência de comprovação na utilização das provisões trabalhistas realizadas. Por fim, sugere aplicação de multas administrativas aos gestores responsáveis. O Ministério Público, no parecer 603915, corrobora com o posicionamento da unidade técnica. No nosso voto, nós dizemos que restou comprovado que as partes não trouxeram aos autos a documentação exigida pela Resolução 3/06, nem justificativas aceitáveis para tanto. Ao contrário, limitaram-se a informar apenas que, equivocadamente, foram enviados documentos desordenados, relacionados a diversos exercícios financeiros. Ainda, as planilhas da DAT se encontravam incompletas no que se refere ao histórico dos lançamentos, e o preenchimento sintético dos fatos impossibilita a correlação com os extratos bancários encaminhados. Ademais, as alegações da Procamp, Associação de Promoção Social de Campina Grande do Sul, de que os repasses de recursos em seu favor não se deram sob a forma de transferência voluntária, mas sim de pagamento por serviços executados, não procedem, tendo em vista o próprio termo de parceria firmado entre ela e a municipalidade, que se estabelece como um instrumento jurídico hábil a executar ações de interesse público e firmado entre Estado e OCIP. Ao optar por descentralizar, por meio da OCIP, Procamp, entidade privada sem fins lucrativos, uma prestação de serviços que é característica do poder público, o município de Campina Grande do Sul utilizou como instrumento jurídico o termo de parceria e se valeu de todos os benefícios e isenções que esta relação prevê. Logo, é cristalino que não se trata de pagamento por serviços prestados, mas sim uma transferência voluntária por OCIPs. A associação tenta fazer esclarecimentos, mas a nossa conclusão é pela irregularidade da prestação de contas,
de transferência voluntária efetuada pelo município de Campina Grande do Sul à Associação de Promoção Social, PROCAMP, de responsabilidade da senhora Miriam Tomazini Bernardi, presidente da tomadora, durante a gestão 11 de 12 de 2006 a 31 de 12 de 14. E ainda determinar recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 440.964,28, de forma solidária pela PROCAMP e pela senhora Miriam Tomazini Bernardi, com fundamento nos artigos 16 e 18 da Lei Complementar 113 e nos artigos 248 e 249 do nosso regimento interno e da uniformização de jurisprudência número 3. Recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 1.102.840,95, de forma solidária pela PROCAMP e pela senhora Miriam, com os fundamentos nos mesmos artigos citados. Recolhimento parcial de R$ 1.371.133,17, também de forma solidária, da mesma forma, com fundamento nos artigos 16 e 18 da Lei Complementar, 248 e 249 do Regimento Interno e uniformização de jurisprudência número 3, em virtude da ausência de comprovação na utilização das provisões trabalhistas realizadas. E ainda, aplicação de multa administrativa, senhora Miriam Tomazini Bernardi, com base no 87.4G da Lei Complementar 113. Aplicação da multa administrativa, senhora Miriam Tomazini Bernardi, com base no 87.4, a linha G, em razão da utilização de instituição bancária não oficial. A primeira multa é em razão da inobservância à resolução número 3/06 desta Corte e da Lei Federal 9.790 e do Decreto 3.199. E, por último, a aplicação da multa administrativa ao senhor Luiz Carlos Assunção, com base no artigo 87, inciso 4º, a linha A da Lei Complementar, ante a descentralização da prestação de serviços de saúde característicos do poder público, em inobservância ao artigo 6 da Resolução 3/2006. Seria o relatório e a proposta de votos. Em discussão, voto. Apenas uma dúvida, ilustre conselheiro. Nesses casos de OCIPs, notadamente de terceirização de saúde, termos de parceria celebrados com municípios, nós temos sistematicamente condenado solidariamente também o prefeito. No caso aqui seria o senhor Luiz Carlos Assunção, justamente por entender que essa seria uma obrigação dele, inclusive quanto à prestação de contas. Pelo que eu percebi do relato de Vossa Excelência, e assim tal parecer da DAT, Vossa Excelência estaria imputando o recolhimento apenas à solidariedade entre a entidade e a gestora da entidade. Exatamente. Haveria alguma justificativa para a não inclusão do prefeito ou apenas pelo fato de a instrução ter... Não, é que pelo desenrolar do processo, nós entendemos que ele agiu de boa fé. Entende? Esse processo já é relativamente antigo e não existia ainda decisões, mesmo do tribunal, no sentido de incluir o prefeito. Agora, cada processo é um processo. Nós entendemos neste processo a boa-fé do prefeito, por isso não o incluímos. Perfeitamente. Mas coloco a apreciação do plenário. A matéria ainda está em discussão. Eu vou divergir, conselheiro Artagão, apenas eu vou então, não havendo manifestação contrária, apenas consignar meu voto, que até como eu recentemente relatei processos em situação similar, em que foi imputada a responsabilidade também solidária, apenas então, não havendo manifestação, eu vou consignar o meu voto divergente apenas pela inclusão do prefeito
na obrigação solidária de devolução de valores em relação aos itens que Vossa Excelência bem mencionou. Então, encerrada a discussão, votação, então aprovada a proposta de Vossa Excelência por unanimidade quanto à irregularidade, apenas por maioria com relação à imputação apenas à entidade ao gestor. Vossa Excelência continua com a palavra. Apenas mais um pequeno comentário. Eu acredito que a colocação de Vossa Excelência é correta. Existem, a maioria das decisões, as últimas decisões, nós temos realmente incluído o prefeito, mas acredito que cada processo tem a sua peculiaridade, né? E não é porque em um processo nós decidimos de uma forma que temos que decidir em todos. Só justificando mais uma vez o meu entendimento nesse processo. R$ 86.2576, o município de Pato Branco, prestação de contas de transferência voluntária, em razão do repasse efetuado pelo município de Pato Branco, à Associação Coral Renascer, termo de convênio 26/12, no valor de R$ 10.000. A DAT opina pela regularidade das contas com ressalva. E a ressalva é com relação à existência de despesas realizadas fora da vigência de convênio. E ainda, ante a inexistência de materialidade e dano ao erário, sugere a expedição de recomendação aos interessados quanto a impropriedades apontadas. O Ministério Público concorda com o posicionamento da unidade técnica. No nosso voto, nós também concordamos com a unidade técnica, fazemos a determinação de ressalva, haja visto que a tomadora comprovou a execução de despesa e não houve prejuízo à correta execução do plano do trabalho. Quanto a demais impropriedades apontadas, tais como a ausência de certidão na formalização da transferência e termo de cumprimento dos objetivos não emitido pelo fiscal responsável pela transferência, entendo ser o caso de expedição de recomendações, conforme esta Casa vem reiterando em suas decisões. Assim, proponho o voto pela regularidade das contas relativas aos repasses do município de Pato Branco à Associação Coral Renascer, de responsabilidade dos senhores Roberto Salvador Vigano, prefeito na gestão 1º de janeiro de 2005 a 31 de 12 do 12, e Maurílio Belorine Mesalira, presidente da tomadora, na gestão 12 de 11 do 8 a 31 do 12 do 12, ressalvando a existência de despesas realizadas fora da vigência do convênio. Ainda determino a expedição de recomendação aos interessados. Relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Eu tenho alguns processos, senhor presidente, que vou fazer o relato em bloco. Parece-me que esses processos já podem ser encaminhados do próprio gabinete, né, por DDM, que também passarei a utilizar, mas ainda em pauta alguns que serão relatados em bloco. São eles: 83.302.13, Rio Bonito do Iguaçu; 107.038.13, Secretaria de Estado da Educação; 128.302.13, Secretaria de Estado da Educação; 135.066.13, Secretaria de Estado da Educação; 150.910.13, Secretaria de Estado da Educação; 249.711.13, Secretaria de Estado da Educação; 304.950.13, Fundação Araucária; 340.549, município de Paranavaí. Todos eles de acordo com o que o tribunal tem decidido, pela regularidade com recomendações.
Em discussão, votação, aprovado. Eu tenho um processo de servidor do Tribunal de Contas, 730-289-13, interessado é Jorge Cury Neto, que está solicitando pagamento em pecúnia de licença especial não gozada relativa a 3 períodos. A Diretoria de Gestão de Pessoas, na informação 17314, observa que, consultando os registros funcionais do servidor, verifica-se que este foi nomeado pela Portaria 292, de 29 de 7 de 82, publicada no Diário Oficial 1345, de 12 de 8 de 82. Eu acho que, resumindo, senhor presidente e demais integrantes do plenário, o cidadão está pedindo o 6º, 7º e 8º quinquênios de efetivo exercício. Com relação aos exercícios de 1º de 8 de 2003, 1º de 8 de 2007 e 1º de 8 de 2012, porque foi inativado pela Portaria 548 de abril de 2013. Nós temos discutido esses processos, a prescrição passa a ser contada a partir da data da aposentadoria, no caso. O tribunal vinha decidindo que só concederia o pagamento em pecúnia se o servidor tivesse requerido o direito ao gozo e por qualquer motivo a administração tenha negado. Hoje nós temos decisão do Supremo Tribunal Federal regularizando esta matéria e dentro do prazo prescricional, ou fora do prazo prescricional, como queiram, o servidor tem o direito. Então eu acho que não temos o que muito discutir. Eu tenho aqui um voto bastante grande, isso aí demandou um estudo por parte do meu gabinete, dos meus assessores, e me parece que essa decisão já está sedimentada. Então, a minha decisão será, conselheiro Artagão, para propor, se Vossa Excelência, em seguida, só em seguida, seria para propor o pedido de parte do ilustre presidente. Olha, falar. Na verdade, eu, enquanto Vossa Excelência relatava o processo, eu tive a oportunidade aqui de examinar a informação da Diretoria de Gestão de Pessoas, e aqui uma peculiaridade, porque eu noto que no cômputo de 2 quinquênios, mais especificamente no 6º e no 7º, foram aproveitados tempos fictos, ou seja, de licenças anteriores que não teriam sido gozadas. Isso era permitido até a emenda constitucional número 20, de 1998. Mas eu teria uma dúvida, e isso nunca foi levantado em nenhum processo. Mas me ocorreu agora uma dúvida se agora, no ano de 2015, nós, para efeito de indenização de uma licença-prêmio, nós ainda podemos considerar esse tempo ficto. É uma matéria nova que não foi estudada. Então, se Vossa Excelência não se opuser, eu gostaria de solicitar vista desse processo para estudar detidamente, porque aqui estamos tratando de uma situação, me parece, sui generis, diferente das outras que corriqueiramente nós tratamos. Então, não havendo oposição de Vossa Excelência, eu solicitaria vistas para estudar essa matéria, e eu me comprometo aí a trazer o quanto antes, lógico, para não trazer nenhum tipo de prejuízo ao servidor. Senhor presidente, não só não me oponho,
como até agradeço, porque tive oportunidade até de procurá-lo hoje de manhã para trocarmos ideias sobre esse processo, que estava me afligindo bastante. Tomar uma decisão correta, né? Não prejudicando a parte, mas também não queria prejudicar o tribunal, o órgão, né? Porque me parece que esse tipo de pedido de indenização realmente tem que ser bastante estudado, né? Procurando fechar todas as brechas, né? Para que ninguém seja prejudicado, nem a parte, mas também não o tribunal, né? Se tiver direito realmente, né, nós temos que concordar. Então, eu até agradeço a Vossa Excelência de ter pedido essa parte e fazer um estudo para que juntos possamos decidir da melhor maneira possível. Perfeitamente. Eu, então, fico com o processo sob vistas. Vossa Excelência continua com a palavra. Tenho prestação de contas anual, 245.795,14, Câmara Municipal de Ouro Verde do Oeste. Exercício de 2013, encaminhadas pelo seu presidente, senhor Milton Miguel Adamazucchi, dando cumprimento a determinações legais. A Diretoria de Contas Municipais opina pela regularidade com ressalva, em razão da nomeação e contratação, ainda que intempestiva, de assessor jurídico, nos termos do pré-julgado número 6. O Ministério Público também conclui pela regularidade com ressalva. E esta é a proposta do relator, que esse tribunal julgue pela regularidade as contas da Câmara Municipal de Ouro Verde Oeste, exercício de 2013, de responsabilidade de seu presidente, senhor Milton Miguel Adamazucchi, ressalvando, entretanto, a inobservância do pré-julgado número 6. Em discussão, votação, aprovado. 258.730, contas do regime próprio de Previdência Social de Pitanga, relativos ao exercício de 2013, encaminhadas pela sua diretora, senhora Maria Lúcia Bassani. A Diretoria de Contas Municipais conclui pela irregularidade em razão da falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações em investimentos dos recursos do regime próprio de Previdência. O Ministério Público também opina pela desaprovação das contas. O nosso voto, senhor presidente, ressalva ou ressalta que a única irregularidade apontada durante a instrução do processo trata da falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações e investimento dos recursos do regime próprio da Previdência Social, no exercício de 2013. Destaco que, por ocasião do contraditório, a responsável pelas contas encaminhou documentos que comprovam a tomada de medidas no exercício seguinte para sanar as irregularidades, quais sejam: abertura de edital para credenciamento, segundo, publicação do aviso no Diário Oficial da União e do município, e a ata da sessão que tratou da análise da documentação dos participantes. Assim, entendemos que a gestora tomou as providências que demonstraram, ainda que intempestivamente, a busca pela regularização do item, o que, no entendimento do relator, é suficiente para ressalvar a irregularidade. Desta forma, propomos que esse tribunal julgue a regularidade das contas do regime próprio de Previdência Social de Pitanga, exercício de 2013, de responsabilidade da sua presidente, senhora Maria Lúcia Bassani, com a ressalva já citada, que é em relação à falta de credenciamento. Relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. 273.764, contas da Câmara Municipal de Marilândia do Sul, referente ao exercício de 2013, encaminhado pelo seu presidente Anderson Luiz Bueno, dentro do prazo previsto. A Diretoria de Contas Municipais opina pela regularidade, o Ministério Público também, e a proposta do relator é pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Marilândia do Sul,
exercício de 2013, de responsabilidade do seu presidente, senhor Anderson Luiz Bueno. Em discussão, votação, aprovado. Por último, tem a prestação de contas do prefeito municipal de Brasilândia do Sul, relativo ao exercício de 2012, encaminhado pelo senhor Márcio Juliano Marcolino, atual gestor. A diretoria de contas municipais opina pela irregularidade das contas em razão dos seguintes pontos: exercício do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado número 6, déficit verificado nas obrigações financeiras frente às disponibilidades. 3. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. 4. Terceirização indevida dos serviços de saúde e dos serviços contábeis. O Ministério Público, através de pareceres 8903/04 e 4078/15, conclui e se manifesta pela irregularidade de acordo com a instrução da DCM. Nosso voto. Em relação ao déficit nas obrigações financeiras frente às disponibilidades, no valor de R$ 260.132,99, entendemos que, muito embora a justificativa apresentada pelo responsável não seja suficiente para afastar a irregularidade do item, haja vista que a redução da receita originada pela desoneração do IPI somou apenas R$ 156.104,83, foi possível observar que os gastos do município com saúde para o exercício de 2012 excederam o mínimo exigido de 15% do valor da receita, que correspondeu a 21,11%. Considerando somente os valores excedentes, representa R$ 588.188,43. Assim, conforme precedente desta Corte, conforme acordos de parecer prévio 83/15, 162/15, entendemos que o item pode ser ressalvado. Da mesma forma, quanto ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, cujo montante soma R$ 228.734,41, correspondente a 3,91, entendemos ser possível considerar os gastos excedentes com saúde e a redução da receita do FPM para fim de afastar a irregularidade, conforme valores indicados acima. Somado a isso, verifica-se que o déficit apurado pela diretoria de contas está inferior a 5%, o que vem sendo entendido por esse tribunal, conforme se constata de acórdãos, como passível de ressalva. Com relação à terceirização indevida, exercício do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado número 6, conforme registrado, apesar da senhora Sueli Aparecida de Oliveira da Silva exercer a função de contabilista e possuir habilitação necessária para tanto, ocupa o cargo efetivo de agente administrativo. Já a terceirização dos serviços contábeis, configurada pela contratação da empresa FP Frigueto e Antônio Lucas de Araújo, apesar da alegação do responsável que o objeto da contratação se refere a assuntos específicos de consultoria especializada, restou demonstrado pela unidade técnica, por meio da informação 899-14, que a contratação não atende ao pré-julgado 6, pois o objeto se refere a questões rotineiras e não complexas, tais como execução mensal dos sistemas contábeis, formalização de processos licitatórios, elaboração da LOA, LDO e PPA e geração de arquivos do SIM-AM. Observamos ainda que, por ocasião dos contraditórios oferecidos, não restou demonstrada iniciativa por parte dos gestores em realizarem concurso público para a contratação de profissional contábil efetivo, e assim observar os dispositivos que se denotam da Lei 4320, que tratam os serviços de contabilidade na administração pública como imprescindíveis.
Assim, concluímos pela irregularidade do item com a aplicação da multa. Quanto à terceirização dos serviços de saúde, apesar de devidamente justificada a contratação dos serviços farmacêuticos e de fisioterapia, não restou apresentada justificativa plausível para a contratação sem concurso público de dentista para atuar no programa Saúde da Família, como já se pronunciou nesta Corte de Contas o Acórdão 1097/06 do Pleno. No mesmo sentido, assim como afirmou a unidade técnica, entendemos como irregular a contratação de médico para atuar na atenção básica do município sem concurso público, pois efetivamente contraria o artigo 87(2) da Constituição. A Lei 80/8090, que regula as ações e serviços de saúde, em seus artigos 24 e 26, determina que a participação complementar da iniciativa privada deverá ser feita quando não houver disponibilidade do SUS para a cobertura assistencial à população de uma determinada área. Ressaltamos que esse pronunciamento também restou evidenciado no Acórdão 680/08 do Tribunal Pleno, que definiu como permitida a terceirização para atividades de saúde, sustentando-se na Portaria 399/06 do Ministério da Saúde. Observamos que o município declara que não realizou nenhum concurso para os cargos na área médica e que o quadro atual não comporta a demanda na área, necessitando efetuar contratações de empresas. Nós entendemos que o município não buscou de forma nenhuma atender às determinações da lei e do tribunal. Portanto, concluímos também pela irregularidade do item. A conclusão, senhor presidente e demais integrantes do plenário. Diante de todo exposto, acompanhando parcialmente os termos da instrução da Diretoria de Contas Municipais e do parecer do Ministério Público, bem como o que dos autos consta, propomos, na forma do artigo 16, terceiro da Lei Complementar 113, primeiro, que o parecer prévio desse tribunal recomende o julgamento pela irregularidade das contas do município de Brasilândia do Sul, exercício de 2012, de responsabilidade do prefeito senhor José Aparecido Mandotti, quanto à terceirização indevida de serviços de saúde e terceirização indevida dos serviços contábeis, em desacordo com o pré-julgado 6 desse tribunal. Ressalvo, entretanto, o déficit nas obrigações frente a disponibilidades e o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Recomendo ainda que o gestor público avalie a oportunidade e a conveniência de ampliar o quadro de cargos com a contratação de profissionais com formação de nível superior em contabilidade e engenharia e demais áreas de atuação. Por fim, determino a aplicação de multas ao gestor responsável, senhor José Aparecido Mandotti, conforme especificações que seguem. Em discussão? Não. Perdão. As multas, posso, se Vossa Excelência quiser, eu posso ler que as multas são, em decorrência da terceirização indevida e exercício do cargo em contador em desacordo com o pré-julgado 6, e em decorrência da terceirização indevida dos serviços de saúde, conforme previsão da Lei Complementar 113, artigo 87, 4G em ambos os casos. Em discussão? Votação? Aprovada a proposta, Vossa Excelência. Então eu agradeço, senhor presidente. Está cumprida a minha pauta. Esta presidente que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato de sua pauta. Senhor presidente, senhor procurador, senhora secretária, senhor conselheiro, inicio pelos seguintes processos de números 12.4780/11, 26.3931/13, 34.7540/13, 39.6567/13, 42.1324/13,
Tratam de procedimentos de alerta suscitado pela Diretoria de Contas Municipais em face da execução de despesas em percentual superior ao admitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante disso, considerando que o procedimento serviu para alertar os entes quanto à extrapolação constatada, a fim de que o percentual excedente fosse eliminado e que as prestações de contas já receberam parecer prévio dessa Corte, a DCM sugere o encerramento desse expediente e o seu arquivamento. O Ministério Público de Contas não se opõe ao opinativo da unidade técnica e, nesse sentido, vota o relator pelo encerramento dos processos ora anunciados, nos termos do artigo 398, parágrafo 2º do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Em discussão, votação, aprovado. Processo 44096615. Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo senhor Jairo Moraes Gianotto contra o Acórdão 209415 da Primeira Câmara, que julgou irregular a prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Maringá e o Instituto de Desenvolvimento Educacional do Paraná, Fundepar, formalizada por meio do convênio 833/98, tendo como objeto a construção de estabelecimento de ensino, de responsabilidade do embargante, ex-prefeito do município, no período de 1º de janeiro de 97 a 31 de 12 de 2000, e do senhor José Cláudio Pereira Neto, no período de 1º de janeiro de 2001 a 22 de setembro de 2003, no valor de R$ 193.061. As contas foram julgadas irregulares em razão de 1. Negligência quanto ao ingresso da contrapartida mínima obrigatória devida pelo município. 2. Realização da obra em terreno inapropriado. 3. Negligência na fiscalização do local da obra paralisada. E 4. Falta de previsão no orçamento dos recursos necessários à continuação da obra, tendo sido determinado o recolhimento integral dos recursos repassados no valor de R$ 90 mil, devidamente corrigidos, de forma solidária, pelo embargante e pelo senhor José Cláudio Pereira Neto. Sustenta o senhor Jairo Gianotto que a decisão consubstanciada no Acórdão 2094-15 da Primeira Câmara contém omissão, contradição e dúvida. Teria havido omissão, segundo o embargante, com relação à análise de sua defesa apresentada por meio da petição intermediária 501430/14, acerca da ausência de pagamento da contrapartida municipal para a conclusão da Escola Tânia Ferreira e do atraso da obra. A contradição teria se configurado no tocante às responsabilidades imputadas no decisum, pois o relatório menciona que o descumprimento do cronograma dos repasses pela Fundepar foi uma das causas da paralisação da obra conveniada, e na parte dispositiva, a Fundepar não constou ao lado dos administradores municipais como responsável pela irregularidade das contas. A dúvida diz respeito à condenação no embargante pelo fato de não prever no orçamento dos anos de 2001 e 2002 os recursos necessários para a continuação da obra conveniada, pois a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício 2001 foram sancionadas pelo senhor João Alves, seu sucessor, e ainda quanto à responsabilidade por eventuais rachaduras causadas pela movimentação da terra por aterramento inadequado, por entender que deveriam responder a construtora Itaocara e o servidor municipal que realizou a medição da obra. O Ministério Público de Contas observou que não houve omissão da decisão, nem tampouco dúvida ou contradição, motivo pelo qual os embargos não merecem provimento. O voto, compulsando o processo, nota-se que não procede a alegação de omissão quanto à defesa apresentada pelo embargante, por meio da petição intermediária 501430/14, uma vez que as justificativas acerca da ausência de pagamento da contrapartida municipal e do atraso da obra foram consideradas pela DAT e pelo Ministério Público de Contas, tendo ambas as unidades concluído que não foram suficientes para eximir o município das responsabilidades avançadas. No tocante à contradição arguida,
Destaco que durante a longa instrução processual, descrita no relatório minucioso que integra a decisão embargada, a responsabilização da Fundepar foi objeto de análise e considerações, com oportunização de diversos contraditórios para sua apuração, tendo a conclusão do voto, acatada pelo colegiado, se perfilhado com as manifestações da unidade técnica, bem como o parquê, no sentido de que o descumprimento do cronograma de desembolso por parte da concedente não foi a causa principal para a lesão ao erário, mas sim a falta de pagamento da contrapartida pelo município, nos termos avançados, bem como a falta de planejamento visando a adoção de medidas para a conclusão da obra, além da negligência em fiscalizar e zelar pelo local da obra paralisada. Quanto à responsabilização da empresa contratada, a construtora Itacoara, e do servidor municipal que realizou a medição da obra, reitero o posicionamento pela responsabilização do gestor responsável, ordenador das despesas, sendo desnecessária a menção ao seu direito de regresso desde frente à empresa, frente à empresa, por eventuais rachaduras causadas pela movimentação da terra por aterramento inadequado. A respeito das medidas que deviam ter sido tomadas pelo gestor das contas, inclui-se a previsão, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, dos recursos necessários para dar continuidade à obra paralisada, que, muito embora tenha sido sancionada pelo responsável pela gestão seguinte, o senhor João Alves, foram tanto a Lei nº 5.308 de 2000 quanto a Lei 5.309 de 2000 elaboradas durante a gestão do embargante. Por tais razões, voto no sentido de conhecer os presentes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão embargada tal como foi proferida. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 51754315. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acordo de parecer prévio número 10715 da Primeira Câmara, que recomendou a irregularidade das contas do Poder Executivo do município de Jesuítas relativas ao exercício de 2012, em razão de déficit verificado nas obrigações financeiras frente às disponibilidades, terceirização injustificada dos serviços típicos, essenciais e finalísticos e contabilidade e saúde, e celebração de contrato administrativo com a OCIP, Instituto Confidência, para a prestação de serviços do Programa Saúde da Família, ressalvando o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas com a aplicação das multas constantes no artigo 87, inciso 3, parágrafo 4 da Lei Complementar número 103 de 2005. Em síntese, sustenta o embargante que a decisão atacada padece de obscuridade acerca do alcance interpretativo da recomendação de irregularidade das contas com ressalvas, por entender que a ressalva, entre aspas, consignada no acórdão recorrido, possibilita eventual engano no sentido de desaprovar as contas do município de Jesuítas e a aplicação da multa ao gestor responsável. Pugna pelo esclarecimento da decisão, pois o artigo 16 da Lei Complementar 103 de 2005 não estabelece previsão de julgamento das contas pela, entre aspas, irregularidade das contas com ressalva, fecha aspas, abarcando somente 3 hipóteses: contas regulares, regulares com ressalva ou irregulares. É o relatório. O voto. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos opostos, dando-lhe provimento, tão somente para aclarar a parte dispositiva da redação do acordo, de parecer prévio 107/15 da Primeira Câmara. Nota-se que tanto a ementa do acordo embargado quanto sua parte dispositiva não contrariam todo o exposto nos fundamentos do voto condutor, visto que recomendação de regularidade das contas, com a ressalva do item resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, não desnatura o sentido de recomendar a irregularidade das contas. Não há contrição patente no acordo embargado, nem omissão na ementa, havendo mero equívoco na parte dispositiva. Logo, não vislumbro aí a obscuridade aventada pelo recorrente, na medida em que dá sentido
na medida em que, na leitura da fundamentação em voto, restou claro que a recomendação proferida foi no sentido de irregularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2012, sem prejuízo de ressalvar tão somente o item, entre aspas, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, fecha aspas, não gerando contradição em relação aos comandos expressos no artigo 16 da Lei Orgânica desse Tribunal. Todavia, reconheço que a redação da parte dispositiva restou ligeiramente confusa e merece ser aclarada para tão somente ficar consignado no item 1 que a recomendação se deu da seguinte maneira, entre aspas, emitir parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Jesuítas relativas ao exercício financeiro de 2012 de responsabilidade de Aparecido José Weiler Júnior, na qualidade de ex-prefeito, em razão do déficit verificado das obrigações financeiras frente às disponibilidades, terceirização injustificada de serviços típicos, essenciais e finalísticos de contabilidade, saúde e celebração de contrato administrativo com o OCIP Instituto Confiance para a prestação de serviços do Programa Saúde da Família, PSF, em violação ao artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, à Lei nº 9.790/99 e ao Decreto 3.100/99, ressalvando tão somente o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Fecha aspas. Por tais razões, dou parcial provimento aos aclaratórios opostos, consoante fundamentação supra, alterando a parte dispositiva do acordo embargado para constar a redação ora relatada. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 49, 83, 36, 15. Trata o presente protocolado de requerimento formulado pelo servidor Daniel Vale, ocupante do cargo de analista de controle, do quadro de pessoal desse tribunal, em que solicita a verbação do tempo de serviço militar, conforme faz prova com certidão expedida pelo Ministério da Defesa, Exército Brasileiro. A diretoria jurídica manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pleito, entendendo que o servidor faz jus à contagem do tempo de serviço requerido para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, consoante dispõe o artigo 130, inciso 1 e 2 da Lei 6.174/70 e o artigo 35, parágrafo 9 da Constituição Federal. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico da unidade. O voto, considerando a instrução do processo e o contido no opinativo da diretoria jurídica e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, voto para deferir o pedido formulado pelo servidor, averbando-se o tempo de 10 meses e 13 dias para fins de aposentadoria e disponibilidade. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 257769. Corrigindo, senhor presidente, 256940/14. Trata os autos de prestação de contas do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Aguapitã, relativas ao exercício 2013. A DCM entendeu saneadas as irregularidades inicialmente identificadas e se manifestou pela regularidade das contas em exame. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica. Nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Agora sim, o 25776914 tratam os autos de prestação de contas do Fundo de Previdência Social do município de Nova Prata do Iguaçu, referente ao exercício de 2013. A DCM, após proceder à análise da documentação apresentada, manifestou-se pela realização de contraditório em face de restrições passíveis de ensejar a irregularidade das contas. Devidamente intimado, o gestor responsável, não houve apresentação de resposta. Assim, considerando a ausência de pronunciamento, a DCM ratificou seu opinativo pela irregularidade das contas com aplicação da multa prevista no artigo 87.3, combinado com parágrafo 4º da Lei Complementar 103/2005, para cada uma das impropriedades. O Ministério Público de Contas acatou o opinativo da DCM. É o relatório. O voto,
Compulsando o processo, verifico que constam da manifestação da Diretoria de Contas Municipais 3 restrições que, no entender da unidade técnica, maculam as contas do Fundo de Previdência Social do município de Nova Prata do Iguaçu, quais sejam divergências de saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre os dados do SINAM e a contabilidade, falta de encaminhamento de novo relatório do controle interno e respectivo parecer devidamente assinado pelo controlador interno, com emissão após o fechamento do SINAM, e falta de credenciamento das instituições bancárias em que o Instituto de Previdência mantém seus investimentos financeiros, ou seja, no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Diante da ausência de pronunciamento do gestor das contas quanto às impropriedades apontadas pelo órgão instrutivo, ainda que regularmente citado, não resta alternativa senão a de concluir pela irregularidade das contas ora apreciadas. Excluo, contudo, dos itens apontados como irregulares, a falta de credenciamento das instituições bancárias em que o Instituto de Previdência mantém seus investimentos financeiros. Relativamente ao credenciamento, entendo que o Acórdão 2368-12 do Pleno deliberou que a sua comprovação se faz obrigatória apenas quando a aplicação dos recursos ocorrer em bancos privados, não oficiais. No entanto, conforme observo dos demonstrativos das aplicações previdenciárias juntadas aos autos, as aplicações foram realizadas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, não havendo a apontada irregularidade. Ademais, ressalte-se que tal exigência é decorrente da portaria do Ministério da Previdência Social 440, de 9 de outubro de 2013, ou seja, no final do exercício analisado. Discordo ainda quanto à aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso 3, parágrafo 4, da Lei Complementar Estadual 103/2005, por 2 vezes, para cada um dos itens considerados irregulares, aplicando a sanção apenas uma vez, em face da irregularidade das contas. Dessa feita, diverjo do opinativo da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas para excluir dos itens irregulares a falta de credenciamento das instituições bancárias em que o Instituto de Previdência mantém seus investimentos financeiros e afastando uma das multas propostas. Diante do acima exposto, voto pela irregularidade das contas e pela aplicação ao gestor responsável, o senhor Albari de Almeida, da multa prevista no artigo 87.3, parágrafo 4, da Lei Complementar 103 de 2005, em razão da irregularidade das contas. Em discussão. Doutor Durval, eu tenho um caso semelhante a esse, e que eu também vou divergir com todo o respeito da DCM. Na verdade, eu acompanho integralmente a sua manifestação com relação ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica. A questão do relatório do controle interno. Na verdade, trata-se do seguinte: nós estamos examinando o exercício de 2013. E foi um ano, claro, que teve dificuldade de encaminhamento dos relatórios, das informações do SINAM. E o que a DCM sistematicamente vem apontando como motivo de irregularidade é o fato de que, após o fechamento do SINAM, ou seja, em 2014, o controlador interno não teria encaminhado um parecer complementar ao anterior, que havia sido caminhado por ocasião da apresentação das contas, reportando o fato de que houve atrasos no SINAM. Há uma questão processual aí relevante, que eu entendo, porque essa comunicação foi feita apenas pelo site do tribunal e em cursos, não há nenhum ato oficial do tribunal que tenha complementado a instrução normativa número 97 de 2014, que estabeleceu o escopo, e não há, em última análise, nenhuma decisão do tribunal fazendo essa exigência. E eu diria até que é questionável realmente essa exigência, porque o exercício encerrou-se em 2013. Então, nós exigirmos que o controlador interno passe um relato do que foi feito até, no caso aqui específico que Vossa Excelência relatou, 16 de maio de 2014, com relação às informações do SINAM, e mais ainda, entender como irregular essa omissão,
me parece que contradiz até a política que o tribunal vinha estabelecendo na época, que era justamente de elastecer os prazos, atendendo a essas dificuldades. Então, a minha sugestão, e eu a fiz, porque eu tenho um processo exatamente nas mesmas condições em que eu vou fazer essa proposta, até para evitar uma contradição, seria de que também essa irregularidade referente ao relatório do controle interno fosse excluída. Talvez consignado uma ressalva no máximo, mas não como motivo de irregularidade. Essa é a sugestão que eu coloco à apreciação de Vossa Excelência e do conselheiro Artagão. Eu vou acolher a sugestão de Vossa Excelência. Não vejo nenhum problema e acho que evitamos aí uma possível contradição. Eu agradeço, então fica mantida a irregularidade pelas divergências de saldos, conforme enunciado por Vossa Excelência, então por unanimidade de votos. Em discussão, votação, aprovado. Processo 2586-25/14 trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Missal, relativas ao exercício de 2013. A Diretoria de Contas Municipais concluiu sua análise pela irregularidade das contas, tendo em vista a situação do exercício cumulativo entre o cargo de assessor jurídico e o de controle interno. Explicitou que tal fato vulnerou o princípio da segregação de funções, bem como o teor do pré-julgado número 6. O Ministério Público pugna pela irregularidade das contas, acompanhando o vertido pela unidade técnica. No caso dos autos, pondera-se que o acúmulo no exercício dos cargos de advogado e controlador interno pelo senhor Nelson Matias Greibeler, de maneira concomitante, implica em desatendimento às boas práticas administrativas, segregação de funções, na verdade, decorrer do princípio da moralidade, posto que esse mesmo indivíduo desempenhou atividades incompatíveis uma com as outras, ou seja, aquelas que envolvem a prática de atos e, posteriormente, a fiscalização e ou o registro desses mesmos atos. Aqui eu tenho uma dúvida e estou trazendo uma proposta de voto, mas confesso com dúvida e vou pedir até auxílio aos conselheiros e ao procurador para que a gente possa também aqui não cometer uma injustiça. Eu vou fazer um parênteses aqui na minha proposta de voto. O município de Missal tem 10.000 e poucos habitantes. Eu estou caminhando para a proposta de irregularidade porque o advogado era também um controlador interno. Entretanto, a Câmara Municipal, fico pensando se considerar irregular essas contas seria a medida mais correta, mais justa. Aparentemente há uma contradição, aquele que dá o parecer e depois vai fiscalizar, mas por outro lado fico pensando, nós vamos impor a necessidade de criação de mais um cargo, de mais uma despesa, em uma Câmara pequena? Então, tenho realmente essa dúvida, minha proposta caminha para irregularidade, mas aceito aqui sugestões, se for o caso, para que a gente possa... eu sempre fico pensando na austeridade, na administração pública, temos que evitar o desperdício, temos que fazer o controle de todos os atos de gestão, ter o menor número possível de servidores para bem prestar, e de repente, por uma medida, não imagino com dolo, mas muito mais tentando trazer economia de recursos para a própria Câmara Municipal, um servidor acumula as duas funções e, pela tecnicidade, vamos pela reprovação. Então, eu tenho essa dúvida aqui, não sei se procede a minha dúvida ou não. A matéria encontra-se em discussão. Com a palavra, o conselheiro Artagão de Matos Leão. Não, na verdade, a dúvida de Vossa Excelência me parece razoável, né? O ideal seria de que fossem pessoas diferentes, mas eu acho que nós temos que analisar de acordo com a capacidade de cada município, de acordo com a possibilidade de cada município, de acordo com o tamanho do município. Não é nem questão de economia. O problema, conselheiro Durval, às vezes, é encontrar
2 pessoas, num município desse de 10 mil habitantes, encontrar 2 pessoas altamente habilitadas, né, para exercerem as funções. Eu acho que, se Vossa Excelência optar por uma ressalva com recomendação à Câmara, de que deve, né, agir de forma diferente dentro das possibilidades e tal, eu acredito que também não ficaria mal. Matéria enquanto em discussão. Com a palavra o procurador, doutor Eliseu de Moraes Correia. Senhor presidente, senhores conselheiros, eminente conselheiro relator, este tema realmente tem sido objeto de alguma preocupação a partir do momento em que passou a constar dos relatórios da Diretoria de Contas Municipais a preocupação com a violação do princípio da segregação de funções. É evidente que, como disse o conselheiro Artagão, e Vossa Excelência também no relato, alguns municípios, pela sua precariedade, têm dificuldade, primeiro, em organizar um sistema de controle interno. Tanto é que o tribunal tem admitido, inclusive, que o controle interno possa muitas vezes ser feito pelo próprio executivo, né, em algumas situações. De outra parte, quem seriam as pessoas que poderiam ser indicadas com capacidade para exercer o controle interno? Numa Câmara pequena, normalmente se tem o advogado e o contador. Ambos praticam atos que serão posteriormente objeto de exame pelo controle interno. Para se ter uma ideia, estou vendo aqui o relatório do controlador interno, ele trata das licitações, das compras de serviços, dos contratos, né, muitos dos quais ele próprio deve ter se manifestado como assessor jurídico da Câmara, né. E isso traz uma contradição, realmente é uma contradição. Agora, qual seria a solução para esses casos, né? Se exigir a organização de um sistema de controle interno independente, e aí a capacidade financeira, às vezes, pode ser que não atenda, né, a despesa, o limite de despesa com o pessoal e também as próprias despesas da Câmara, podem não estar adequadas a esta organização. De modo que apenas uma visão mais ampla, talvez até examinando o sistema de atos de pessoal, o SIAP, né, o antigo SINAP, nós pudéssemos ter realmente uma certeza de que o município não tem capacidade financeira para organizar o seu sistema de controle interno. Ocorre muitas vezes, e ocorria isso com mais frequência antes do tribunal tomar um posicionamento em relação à própria função de cargos comissionados para exercer a chefia, e muitas vezes se resumia apenas em um servidor, né? E o tribunal deliberou que apenas poderia ser comissionado se houvesse uma equipe de controle interno, né? Então, todas essas questões realmente são delicadas, né? E talvez aí, para resolvê-las, né, se examinar exatamente o próprio sistema de pessoal, o número de funcionários que a Câmara tem, qual é o valor que é repassado pelo município à Câmara, né, para se ter ideia de que realmente isso é passível, né? De modo que, com essas dúvidas, talvez esse julgamento possa trazer até uma orientação para novas decisões. Então, o que preocupa é o precedente, né? Uma vez que realmente há inúmeros casos em que a Diretoria de Contas Municipais está apontando essa violação do princípio da segregação de funções. Então, se Vossa Excelência e se os membros desta Câmara não se importarem, eu pediria nova audiência para fazer
esse exame com mais cautela e talvez propor aí alguma medida que atenda tanto os interesses da municipalidade quanto também a própria jurisprudência do tribunal. Não acredito que o relator se oponha a esse pedido de nova audiência, apenas antes, evidentemente, sem prejuízo desse estudo mais aprofundado que o ilustre procurador, doutor Eliseu, fará. Eu observo aqui que, nesse caso, isso consta da instrução da DCM na peça 48, que é uma situação realmente atípica, porque havia um servidor concursado, que era o assessor jurídico, e um que era um cargo comissionado. E, no meu entender, até dentre essas duas opções, acertadamente, o gestor optou por nomear como controlador interno o efetivo, ao invés do comissionado, que isso sim me parece que seria digamos assim, uma infração de maior gravidade. Eu acho que dentro das suas possibilidades até ele tentou fazer essa segregação. Agora, evidentemente que o estudo do doutor Eliseu nos trará maiores informações a respeito e, inclusive, como bem mencionado já pelo doutor procurador, a possibilidade até do controle interno de ser feito pelo próprio município. Que nada obsta, isso inclusive o nosso prejulgado, a nossa consulta, abre essa possibilidade. Mas então, não havendo oposição, nova audiência concedida ao Ministério Público. O Vossa Excelência continua com a palavra, doutor Durval. Agradeço as intervenções, que com toda certeza vão ajudar em uma decisão mais acertada para esse caso. Processo número 260.158/14, trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Amazonas, relativas ao exercício financeiro de 13. A DCM, em derradeira análise, teve como regularizados os itens concernentes à publicação do balanço patrimonial e ao relatório de controle interno, considerando as justificativas apresentadas quanto ao cargo de contador e tendo certificado no cadastro de responsáveis junto a esse tribunal as atualizações correspondentes. A unidade técnica entendeu que o item pode ser convertido em ressalva, uma vez que a adequação da situação foi efetivada somente no exercício posterior. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo da TCM, propugnando pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas. O voto, compulsando os autos, verifica que os aspectos a obstar a regularidade plena das contas foram saneados durante a instrução processual, permanecendo apenas a ressalva em razão de o cargo de contador ter sido ocupado por servidora comissionada no final do exercício, após desligamento do servidor efetivo. Conforme aponta a unidade técnica, a situação foi adequada ao disposto no prejulgado número 6 dessa Corte, no exercício posterior, o que enseja a conversão da impropriedade em ressalva. Ante o exposto, acato os opinativos lançados e voto para julgar regulares as contas, ressalvando a situação do cargo de contador, em desacordo com o disposto no prejulgado número 6 desse tribunal, regularizada no exercício posterior. Em discussão, votação, aprovado. Processo 26.45.36.14, trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, relativas ao exercício financeiro de 13. A DCM, considerando as justificativas apresentadas quanto ao cargo de contador e tendo confirmado no banco de dados desse tribunal a existência do processo 27.92.82.14 de admissão de pessoal, conforme alegado pelo interessado, entendeu que o item é passível de conversão em ressalva, já que somente no exercício de 2014 a situação foi regularizada. O Ministério Público corroborou o opinativo da DCM, propugnando pela regularidade com ressalva das contas. Ante o exposto, acato os opinativos lançados e voto para julgar regulares as contas da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, relativas ao exercício de 2013, ressalvando a situação do cargo de contador em desacordo com o disposto no prejulgado número 6 desse tribunal, regularizada no exercício posterior. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 27.22.88.14. Eu vou solicitar, senhor presidente, a retirada desse processo. Retirada de pauta conforme solicitada por Vossa Excelência. Processo 27.64.70.14, trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Nova Olímpia, relativos ao exercício de 13.
A DCM, considerando a ausência de pronunciamento do interessado em face de contraditório, ratificou sua opinativa anterior quanto às restrições apontadas, concluindo pela irregularidade das contas com a aplicação da multa prevista no artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º, acumulada com a multa prevista no artigo 87.1b, ambos a Lei Complementar 113 de 2005, para cada uma das impropriedades. O Ministério Público acatou o opinativo da DCM pela irregularidade das contas, sem prejuízo da aplicação das multas sugeridas. O voto, compulsando o processo, verifique que constam da manifestação da Diretoria de Contas Municipais duas restrições: falta de encaminhamento de informação para comprovação da aderência em conformidade das funções da assessoria jurídica e funções técnicas do responsável pela contabilidade ao pré-julgado número 6 desse tribunal, e o relatório de controle interno encaminhado sem os conteúdos mínimos prescritos pelo tribunal. Diante da ausência de pronunciamento do gestor das contas quanto às impropriedades apontadas pelo órgão instrutivo, ainda que regularmente citado, não resta alternativa senão de concluir pela irregularidade das contas ora apreciadas nos termos propostos. Diverjo, contudo, quanto à aplicação das sanções propostas, pois entendo cabível a situação em tela a aplicação da multa prevista no artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar Estadual número 113 de 2005, apenas por uma vez, diante da irregularidade das contas. Afasto ainda a aplicação ao gestor da multa prevista no artigo 87.1b da Lei Complementar Estadual 113 de 2005, por entender que não houve determinação à entidade para encaminhar esclarecimentos ou documentos, tendo-lhe sido facultado o exercício do contraditório, tendo o gestor sido alertado, inclusive, de que a não apresentação de defesa poderia resultar em prejuízo à parte. Desta feita, acato parcialmente a opinativa da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público e voto pela irregularidade das contas e pela aplicação ao gestor responsável, senhor Márcio Flores da Silva, da multa prevista no artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 113 de 2005. A matéria está em discussão. Conselheiro Durval, apenas eu consulto Vossa Excelência que, a exemplo de um processo anterior, esse aqui também consta aquela indicação de irregularidade pela deficiência do relatório de controle interno, que não teria apreciado o fechamento do SIM-AM. Nesse caso aqui, se Vossa Excelência apenas me permite um comentário, o fechamento do SIM-AM teria acontecido em 23 de janeiro de 2015. Então, segundo a DCM, a irregularidade estaria no fato de que o controlador interno responsável pelo exercício de 2013 não teria em janeiro de 2015 se manifestado acerca do fechamento do SIM-AM. Então, com base até no que foi colocado com relação ao processo anterior, há também uma outra indicação aqui com relação a uma incongruência na informação da data do início e de término do mandado do controlador interno, mas me parece que não é um dado de toda a gravidade. Então, se Vossa Excelência me permite, eu faria a sugestão também nesse processo de excluir essa irregularidade. Vossa Excelência tem razão, é a mesma situação, até pela coerência. Não é? Tenho que acatar a sugestão de Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência. Em votação, então aprovado por unanimidade e regularidade pelo primeiro motivo indicado por Vossa Excelência. Minha pauta está atendida, agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência. Passo ao relato então dos processos da minha pauta, começando pela prestação de contas municipais, processo 228-26410, são as contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Iguaçu, responsável o senhor Edson Antônio Primon, exercício de 2009. A DCM apontou irregularidades decorrentes do relatório do controle interno possui indicação de ressalva e ainda a formalidade nas contas que denota a ausência de documentos. O Ministério Público corrobora a instrução. Nesse caso aqui, eu também vou divergir respeitosamente da DCM. Na verdade, com relação ao relatório de controle interno, como bem indicado pela DCM, aponta as ressalvas, não propriamente irregularidades. Na verdade, essas ressalvas dizem respeito à eficácia da aplicação das políticas do governo, que o próprio relatório diz que nos municípios pequenos, em razão da sua parca e estrutura, há uma certa dificuldade em se construir e se acompanhar o cumprimento de políticas de governo, que por vezes torna o resultado modesto.
Segunda ressalva constante do parecer do controle interno diz respeito a diretrizes contidas no plano de ação conjunta de interesse comum. Diz o relatório, no caso específico, este não apresenta indicadores, estabelece como metas físicas o atendimento aos municípios, quando presumimos deveria focar em atendimentos, procedimentos ofertados à população. Porém, somos sabedores que municípios pequenos, como é o caso dos que compõem o referido consórcio, a escassez de estrutura, sobretudo de material humano, tanto para o diagnóstico quanto para a preparação, gerenciamento, execução e acompanhamento das metas no plano, reduz, em parte, a eficácia do mesmo. E ainda com relação a contratos aditivos, há uma ressalva com relação àqueles firmados com pessoas físicas, atentando para o risco de passivos trabalhistas. Ora, me parece que dessa análise aqui não há propriamente uma irregularidade sequer apontada pelo controle interno, mas sim apontamentos que, no meu entender, podem sim ser mantidos como ressalva, aliás, como era o entendimento originário da DCM na instrução desse processo. Então, eu converto esse item em ressalva, e ainda com relação às formalidades das contas, o que faltou teria sido a documentação pessoal, CPF, RG, comprovante de endereço do senhor Edson Antônio Primon, e ainda não teriam sido incluídos os dados do contabilista na qualificação dos responsáveis. Eu observo no meu voto, entretanto, que esses dados constam sim do cadastro do tribunal. Ela, especificamente no sistema de cadastro de pessoas desse tribunal, podem ser verificados esses dados. Me parece que não há qualquer dúvida relevante com relação a eles. E ainda há a indicação de que o consórcio teria se utilizado da estrutura do controle interno do município de Medianeira, mais especificamente, onde estaria sediado, sendo necessário o encaminhamento do ato que designou a formação desse controle interno. Me parece que isso também não é uma formalidade que implique na irregularidade das contas, uma vez que o controlador, o senhor Aguinaldo Bodanazzi, efetivamente foi identificado e atuou no processo. Então, respeitosamente divergindo da DCM, o meu voto é pela regularidade das contas com as ressalvas apontadas. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, prestação de contas de transferência voluntária, 6396413, de São Miguel do Iguaçu, também acompanhando instruções uniformes, o voto é pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. A seguir, o processo 8386813, também do município de São Miguel do Iguaçu, o voto também acompanha a instrução da DAT pela regularidade com recomendação. Apenas nesse caso, doutor Eliseu, há uma indicação do Ministério Público aqui de que não deveria ser feita recomendação referente à exigência de certidões liberatórias, e o procurador que opinou nesse efeito toma por base o parágrafo 3º do artigo 25 da LRF, que justamente exclui essa exigência nos casos de transferências destinadas à saúde, educação e assistência social. Eu entendo, entretanto, e nesse ponto é o motivo que eu convirjo com a nossa diretoria, que o artigo 17 da Lei 4.320, recepcionada pela Constituição de 88 também como lei complementar, ele estabelece que em relação às subvenções sociais, que é justamente o que estamos tratando aqui, a instituição tomadora dos recursos deve apresentar condições de funcionamento, aspas, julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização. Então, eu entendo que, com base nesse dispositivo, não seria ilegítimo por parte do tribunal exigir essas certidões também nessas hipóteses. A matéria evidente é controversa, mas, por enquanto, eu continuo adotando o entendimento da DAT a respeito dessa matéria. Que enquanto, então, o voto é pela regularidade, com as recomendações indicadas pela DAT, referentes ao atraso nas informações e à exigência de certidão, divergindo com relação a essa última, respeitosamente, do posicionamento do Ministério Público. Em discussão, o ilustre procurador tem a palavra. Apenas para esclarecer, senhor presidente, na verdade, existe hoje uma discussão lá no âmbito do Ministério Público a respeito da aplicação do artigo 25 e do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É evidente que na redação do artigo 25, as transferências voluntárias ali são circunscritas aos entes federativos, né?
Então, se houver uma transferência entre entes federativos, evidentemente que a certidão é dispensada, né, porque o parágrafo único do artigo 25 expressamente a exclui. Agora, neste caso aqui, é uma associação, né, como bem frisou Vossa Excelência, se trata de uma subvenção social, né, e sobre esse tema é que está realmente a necessidade de um aclaramento, talvez até futuramente por parte do tribunal, com relação a essas transferências que são realizadas, e agora com a própria nova lei, né, que trata da colaboração e da adesão a programas por organizações da sociedade civil, né, evidentemente que essa questão tomará até algum fôlego aí para se definir quais são os casos, né, que são de transferência voluntária entre entes federativos, quais são os casos em que há a participação conjunta visando a um fim de interesse público entre uma entidade pública e entidades sem fins lucrativos, que é o caso, por exemplo, da subvenção social, e dos casos em que há repasses de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, não é? Então, neste caso, aliás, com fins lucrativos, não é? Evidentemente que neste caso que se trata de uma subvenção social, mas até para fins até do debate, que eu acredito que o procurador tem feito menção a essas hipóteses, né, para que haja até talvez uma reformulação por parte do tribunal em relação a esses três tipos de transferências voluntárias, né? Aquelas que se prestam auxílio, aquelas que se prestam a subvenções sociais, as próprias subvenções econômicas e transferência de recursos do setor público para o setor privado, não é? Que são situações realmente diferenciadas e que estão sujeitas, sim, ao controle, uma vez que são recursos públicos, estão sujeitos ao controle externo realizado pelos tribunais de contas. Então, só fazendo este comentário, né, da razão pela qual se tem feito a inserção desse tema em alguns processos para trazer ao debate, né, pelo Tribunal de Contas. A matéria ainda se encontra em discussão. Votação. Aprovado. Dando continuidade, eu tenho ainda 2 processos de transferências voluntárias, em que as instruções são uniformes com o parecer do Ministério Público pela regularidade com recomendação. São eles 6280614 da Fundação Araucária e 94949014. Em discussão, votação, aprovado. O processo seguinte é uma pensão, 61039111 do município de Cruzeiro do Oeste, deferida à senhora Yara Melo dos Santos e seus filhos menores, ela cônjuge, viúva, aliás, do ex-servidor Jaume Cadeira de Oliveira, que faleceu quando em exercício das suas atividades no município. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, ao final da instrução, opinou pela legalidade do registro. O Ministério Público de Contas, entretanto, discorda do entendimento, entendendo que no cálculo do benefício deveriam ter sido excluídas verbas transitórias, porque não compõem o conceito de remuneração do cargo efetivo, já que a legislação municipal não prevê a inclusão de referidas verbas no cálculo da pensão por morte. Assim, impugna pela intimação da origem para a exclusão das mencionadas verbas e, alternativamente, pela negativa de registro. Nesse caso aqui, senhores conselheiros, senhor procurador, nós estamos num caso que me parece que depende dos efeitos, da modulação de efeitos do Acórdão 3155-14 do Tribunal Pleno, que recentemente tratou dessa matéria. Então, o que aconteceu? O servidor faleceu quando em atividade, e o benefício concedido corresponde exatamente à sua última remuneração entendida essa como o último contra-cheque. Inclusive, há 2 gratificações que foram incluídas, a horas extras e adicional noturno. Nesse caso aqui, eu vou acompanhar a instrução da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal pelo seguinte, porque nesse acórdão foi especificado que
a diferenciação no cálculo de aposentadorias e pensões dar-se-ia a partir da decisão desse acórdão, de maio de 2014. Esse ato aqui é de 2011. Então, entendo que, conforme o tribunal estipulou, na época era admissível que, mesmo no caso específico, aliás, de pensões, fosse deferida essa condição. Muito embora esse mesmo acórdão, com efeitos retroativos, impeça a incorporação integral de verbas de gratificação sem que seja observada a proporcionalidade, nesse caso aqui, como eu disse, como falamos de uma pensão, o cálculo da pensão foi diretamente excepcionado. Da mesma forma, até a ausência de previsão legal também foi essa exigência jogada dali para frente. Então, o fato de o artigo 44 da lei municipal não prever especificamente essa incorporação, pelo fato de tratar-se, como eu disse, de um ato anterior àquela decisão, a partir da qual foi efetivamente exigido essa condição, não me parece que seja óbice ao registro. E exatamente, eu até trago no meu acórdão, no meu voto, os motivos que o acórdão colocou com relação a essa modulação específica, até para que fossem preservadas situações anteriores. Então, por esses motivos, me baseando apenas nas condições específicas de modulação de efeitos da decisão paradigma, do Acórdão 31.55.14, que eu acompanho a Diretoria de Contas Municipais, respeitando, evidentemente, o posicionamento divergente do Ministério Público. Então, o voto é pela legalidade e registro do ato, que está em discussão. Votação, aprovado. Processo seguinte, a prestação de contas anual, 26.51.25.14, são as contas da Câmara Municipal de Bom Jesus do Sul, responsável o senhor Vanderlei Antônio Scalco, exercício de 2013. A DCM aponta irregularidade pelo fato de o relatório do controle interno encaminhado não apresentar o conteúdo mínimo prescrito pelo tribunal. Indica ainda a aplicação de multa, o Ministério Público acompanha. É o caso idêntico, doutor Durval, aqueles dois outros que já discutimos hoje, né, a mesma situação de que o encerramento do SINAEM teria acontecido em maio de 2014 e a DCM teria, segundo ela, exigido uma complementação no parecer do controle interno. Eu entendo que essa exigência não me parece legítima e menos ainda óbice à aprovação das contas. Então, a minha proposta, até atendendo já os precedentes dessa Câmara, é pela regularidade com ressalva das contas. Em discussão, votação, aprovado. Por último, senhores conselheiros, o 265.699.14, contas da Câmara Municipal de Porto Vitória, responsáveis senhor Jones de Souza e Luiz Carlos Barbosa. Eu acompanho as manifestações uniformes pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Creio que a minha pauta encontra-se atendida. Deixo a palavra livre, não havendo quem queira dela se utilizar. Convoco para o dia 18 de agosto de 2015, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 29ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Levanta-se a sessão.